Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, no livro de 2 Samuel, em seu capítulo de número 6, em o seu versículo de número 1. Tu é manto do Pai, eu sou terra de Deus. Tu é manto do Pai, sou terra de Deus, eu sou terra de Deus, eu sou terra do Pai. Eu sou terra de Deus, eu sou terra do Pai. Eu sou terra de Deus, sou terra de Deus, sou terra de Deus. Segunda Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6, versículo 1. Você pode dar glória? Você pode abrir a boca e dar glória a Deus bem bonito aí? Quem achou a palavra, diga amém. E diz o texto santo: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baala de Judá, para levarem dali de cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor e o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Diga comigo, carro novo. Agora nós vamos para o versículo de número 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, e 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Olhe para alguém do seu lado e diga: tem uma bênção de Deus. Desse jeito não tem bênção nenhuma. Ou você se anima para adorar, ou então você vai sair daqui sem receber o banquete final que o Senhor preparou para nós. Olhe para esse crente e diga para ele, tem uma bênção de Deus reservada para a sua casa. Quantos creem nesse decreto? Levanta a mão, abre a boca. Feche a sua Bíblia, por favor. Utilize aquele marcadorzinho de Bíblia e toma assento nesta hora, porque se você tentar acompanhar a leitura e a mensagem, você não vai entender coisa alguma. Então você marca aí com aquele marcadorzinho de Bíblia, e no final do culto você medita na palavra do Senhor. Queridos irmãos, eu já fiz notório a gratidão ao Senhor de estar aqui nesta noite ministrando a palavra do Senhor. Mas quando eu estava a caminho aqui para a cidade de Aracaju, confesso aos irmãos que eu não tinha absolutamente nada para pregar.
Tem horas que você pergunta a Deus, e aí Deus, e Deus disse nada, não fala nada, fica em silêncio. Mas quando eu entrei pelos portais dessa cidade, o Senhor confirmara a necessidade em que eu tinha de ministrar esta palavra. O Senhor trouxe a revelação, e eu quero nesta hora vos chamar a atenção para compreender esse mistério da parte de Deus. É o terceiro dia dessa festividade, e grandes coisas tem realizado o Senhor neste lugar. Mas as Sagradas Escrituras, ela traz uma palavra decisiva para as nossas vidas. E nessa noite eu quero vos ministrar subordinado ao tema: quem tem está se escondendo, e quem não tem está se amostrando. E eu vou entrar no rolo conforme o que o Senhor Deus me deu. A Bíblia Sagrada, queridos irmãos, nos revela que Davi estava reinando já em Jerusalém. Davi havia entrado na cidade dos Jebuseus e havia conquistado a cidade dos Jebuseus. Havia expulsado da cidade os cegos e mancos que estavam atrapalhando o realizar de uma obra da parte de Deus na cidade de Jerusalém. Davi, tomando a cidade, agora estabelece a sede do seu reinado na cidade de Jerusalém. E diz as Sagradas Escrituras que quando Davi chega em Jerusalém, havia uma parte da cidade que ficou conhecida como Cidade de Davi. Davi construiu uma habitação digna de um rei, para que ele e a sua família ali habitasse. Passaram-se um tempo, e no coração de Davi nasceu o desejo de subir até a cidade de Baala a buscar a arca do Senhor. A arca do Senhor estava abrigada na casa de um homem chamado Abinadab. E Abinadab era um dos sacerdotes, ou um daqueles que ainda guardavam o ofício do sacerdócio. E a Bíblia Sagrada diz que Davi reúne um número de 30.000 pessoas, e em um grande cortejo Davi sai da cidade de Jerusalém e sobe até a cidade de Baala, que está em Judá. E quando Davi organiza esse cortejo, Davi agora chama os melhores músicos, os melhores levitas. Davi organiza a melhor tropa de guerra, organiza todo um cortejo especial, porque estamos falando da arca do Senhor, estamos falando da aferição da glória de Deus no meio do seu povo. E é verdade que quando falamos da arca, falamos de um objeto sagrado, algo que foi entregue aos filhos de Israel por revelação ainda no deserto. Deus, em um momento especial, levou Moisés e revelou o tabernáculo do céu. E Moisés, por sua vez, agora se vê na responsabilidade de que aquilo que Deus havia lhe mostrado em visões, agora estivesse materializado no meio do povo de Israel. Olha cá, você vai entender o mistério. A Bíblia diz que sobre Aholiabe e Bezaliel, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, se apoderou, e Deus começou a instruir a tanto Aholiabe quanto Bezaliel para que construísse aquele objeto que receberia o nome de Arca da Aliança, ou Shekinah, glória de Deus. A Bíblia Sagrada também, por sua vez, nos revela que a arca estava habitando um tabernáculo. Eu não vou entrar neste tema, porque o relógio é fariseu, ainda não aceitou a Jesus, e eu sei que tem algo especial de Deus aqui ainda
que é a Santa Ceia do Senhor. Mas quando Davi recebe o desejo do coração de ir buscar a arca do Senhor, como rei, Davi organiza um grande cortejo, organiza aqueles que tocariam nas trombetas, organiza a guarda real. Davi constrói um carro novo de bois, e para que quando chegasse na cidade de Baala, colocasse em cima deste carro a arca do Senhor. A Bíblia diz que quando Davi sai de Jerusalém, Davi sai, aleluia, diante de uma grande alegria. Davi sai fazendo uma grande festa. Ele passa, aleluia, em direção às campinas, sobe as montanhas, e na cidade de Baala, na casa de Abinadab, a arca de Deus ali se encontrava. Abinadab já era velho, era um sacerdote velho, estava cansado, mas possuía 2 filhos, a saber, Uzá e Aior. E a Bíblia diz que quando a arca de Deus é colocada em cima do carro de boi, o cortejo que foi para buscar a arca começa a se alegrar. Parece que eu vejo o pastor Carlos, as virgens dançando ao redor da arca. Parece que até o momento eu escuto o som de júbilo vindo do povo que ali estava para glorificar ao Senhor. Eles desceram das campinas, das montanhas de Baala, em direção a Jerusalém. E a Bíblia diz que na frente do carro do boi estava Uzá e Aiô, filho de sacerdote. Por sua vez possuía uma herança sacerdotal. Filho de sacerdote, por sua vez exerceria futuramente o ministério sacerdotal. E a Bíblia Sagrada, queridos irmãos, vai nos revelar que quando a arca é colocada nos carros de boi, Abinadab fica acompanhando a arca da montanha, mas quem desce para Jerusalém levando a arca é Uzá e Aiô. O carro de boi está agora caminhando, as rodas do carro de boi estão funcionando, até o momento que uma das rodas cai em um buraco, a junta de boi tropeça, a arca de Deus começa a cair, e no meio daquela situação, Uzá tocou na arca de Deus. Aleluia. Ele toca na arca de Deus, e de forma imediata a ira de Deus se acende contra Uzá, e Deus abre uma rotura. A palavra rotura significa buraco. Deus abriu um buraco no meio do corpo de Uzá, porque ele tocou aonde não poderia tocar. Aleluia. Filho de sacerdote, com chamada de sacerdote, mas não tinha fidelidade ao sacerdócio. Era filho de sacerdote, tinha herança sacerdotal, mas não tinha reverência ao Deus que havia chamado para o sacerdócio. A Bíblia Sagrada, queridos, revela que uma grande tristeza chegou ao coração de Davi. Por quê? Porque o projeto que Davi tinha agora estava embargado por Deus. E é triste quando Deus embarga o projeto. É triste quando no coração do homem a melhor das intenções está, e Deus diz não. Eu fico imaginando Davi turbado. Deus, por que isso? Por que tu permitiu isso? A arca pendeu para o lado, e você vê que quando Uzá toca, o cortejo é interrompido. Ei,
Olha cá, por favor. Quando Uzá toca, a ira de Deus se acende e a festa é interrompida. Aleluia, Jesus. Quem vai tocar na arca? Aiô tirou logo o corpo fora. Se meu irmão tocou e morreu, eu também não vou tocar. Quem vai conduzir a arca? Existe entre os irmãos, os membros, os congregados, existe entre aqueles que fazem parte do cortejo alguém preparado para tocar na arca? Não tem ninguém. E a arca vai ficar como? Na metade do caminho. E a obra vai ficar pela metade. Como é que vai ser isso? A Bíblia diz que na cidade, na aldeia, por melhor, aonde foi chamado o lugar de Pérez Uzá, havia um homem chamado Obed-Edom. Diga comigo, Obed-Edom. Desse jeito eu não prego mais. Você vai falar com autoridade. Diga, Obed-Edom. Pronto, melhorou. E Obed-Edom, irmãos, ele era levita. Ele tinha chamado. Ele tinha, bispa, herança. E quando eu fui estudar a respeito de Obed-Edom, os eruditos dizem que Obed-Edom, ele havia abdicado, aberto mão do seu chamado de levita. E para você que não sabe, vai saber agora. Levita naqueles dias não era o que cantava, não era o que tocava, mas era o que cuidava dos utensílios da casa do Senhor. A Bíblia diz que Obed-Edom agora está na cidade de Pérez Uzá, na região, nas proximidades. E quando eu fui estudar a respeito disso, descobri que a vida de um levita não era fácil, porque todo o ministério de um levita seria marcado pela necessidade. O levita, ele era descendente da tribo de Levi. Ele deveria residir ao redor do tabernáculo. Toda a vida do levita, ele só vestiria uma única roupa. Aquela éstula sacerdotal lhe acompanharia por toda a sua vida. E quando a sua vida chegasse ao final, o seu filho herdaria aquela veste sacerdotal e daria continuidade ao seu ministério. Levita não tinha direito de herança. Levita não tinha direito de plantar. Se não plantava, não colhia. Levita tinha que sobreviver do que sobrava do sacrifício. Comeria agora da parte separada do sacrifício. A casa do levita nunca seria uma casa abastada. A casa do levita nunca seria uma casa próspera. Haveria necessidade contínua naquele lugar, porque o ministério do levita era apenas servir ao Senhor. Aleluia. E sabe o que aconteceu aí? Quando Obed-Edom viu que a sua casa sofreria das necessidades, ele abriu mão do ministério, bispa. Ele abriu mão da sua chamada. E quantos estão assim? Tem chamada de Deus, mas não quer pagar o preço. Quantos estão assim? É escolhido de Deus, tem uma herança sacerdotal, Deus já lhe chamou para o ministério, e você está dizendo: eu não quero abrir mão, eu não posso abrir mão. Se eu tiver de abrir mão em alguma área, eu abro mão da obra, mas eu não abro mão da minha vida. E Obed-Edom fez exatamente isso, largou o ministério para ser um empresário naquela região. Diz os historiadores que Obed-Edom se tornou um comerciante, mas um comerciante falido. Um
comerciante falido, num esforço falido, porque abriu mão da obra de Deus. Aqui em nosso meio tem gente que congrega aqui, mas não quer mais se dedicar à obra. Aqui tem pessoas que estão aqui dentro, mas que sabem que o ministério, que a obra é estreita, e já está querendo pular do barco, já está querendo dizer: quero entregar a carteira, quero entregar o cargo, eu não quero mais ser obreiro, eu não quero mais ser ministro, eu não quero mais à frente da congregação, porque Deus me diz que no meio de vós tem alguém que está querendo entregar até uma congregação e abrir mão, está querendo até sair, embora, e Deus está dizendo: você pode até sair, mas eu não vou abençoar o teu projeto, eu não vou prosperar o teu projeto,